Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora com um review completo do capítulo 1123 de One Piece, que foi mais absurdo do que a gente viu nos spoilers, tanto inicial quanto completo. Olhando nas páginas do mangá, a gente nota ou consegue absorver mais coisas. O Oda respondeu várias perguntas que tinham ficado em aberto, e ainda a gente pode pescar se o Vegapunk realmente morreu. Nesse capítulo dá pra gente imaginar se sim ou não. Vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo, mas antes já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Iniciando, a gente tem o resultado daquela explosão de poder absurda de Haki do Rei do Joy Boy, que tinha concentrado a maior explosão de seu Haki do Rei nesse nó que foi desatado no capítulo anterior, e o resultado disso foi derrubar não só randoms, como todos, na verdade só foram mostrados 2, mas acredito que todos os vice-almirantes aqui foram apagados por essa explosão de Haki do Rei. E aqui a gente nota duas coisas. A primeira é que esse pode ser o maior Haki do Rei de One Piece, porque qualquer outro Haki do Rei não tinha conseguido derrubar vice-almirantes, por mais que eles sejam muito mais fracos que um almirante, eles nunca tinham caído para um Haki do Rei. E também mostra o quão absurdos são os serafins como criação do Vegapunk. Porque se a S-Snake está acordada, os outros serafins também estão, e eles aguentaram essa explosão de Haki do Rei. Quando os gigantes veem isso, eles comentam sobre essa explosão de Haki do Rei poder ser ainda mais forte que a do Shanks. Mas eles não sentiram nenhuma hostilidade nesse Haki. Eles não sentiram nenhuma hostilidade porque, como foi o Joy Boy que lançou esse ataque lá do passado, como ele falou em capítulos anteriores, ele lançou esse Haki do Rei contra inimigos do Emet e contra inimigos do Joy Boy de agora, que no caso é o Luffy, ou no caso do Nika de agora, que é o Luffy. Então, por mais que esse Haki tenha sido poderoso o suficiente para derrotar vice-almirantes, ele não afetou aqueles amigos ou aqueles que o Emet considerava como amigos, que no caso são Luffy e seus companheiros. E aí, como esses dois gigantes aqui, o Dory e o Brog, viram essencialmente o Haki do Rei do Shanks sendo usado, e eles estarem se perguntando se esse Haki poderia ser mais forte que o do Shanks, isso me faz crer que é mais forte que o do Shanks. Até porque a gente não viu se o Haki mais forte do Shanks consegue também derrubar vice-almirantes. Pode conseguir, mas como é Joy Boy, a gente vai imaginar que o do Joy Boy é mais forte. Agora que todo mundo está desacordado, os piratas eles vão aproveitar essa chance para zarpar para Elbaf. E esse quadro aqui, especificamente ele, é meio como se fosse a finalização do arco de Egghead. Ou então o Oda nos mostrando que agora eles podem relaxar. Que a gente está vendo ali a Bonnie abraçada com seu pai em forma de criança, o Zoro já mais relaxado, o Sop chorando porque está vindo os gigantes, e o próprio Luffy que saiu da sua forma do Gear 5. Então esse quadro específico, pelo menos para mim, representou realmente o fim do arco de Egghead. Para aí a gente ter uma conversa bem emblemática do Sanji, uma fala bem emblemática do Sanji com o Vegapunk, que está em uma espécie de cama, como se realmente tivesse morrido, mas o Oda meio que cobriu ali a sua visão para a gente não ter certeza se ele realmente morreu ou não. E aí o Sanji fala que se ele realmente... O Sanji, na verdade, fala com ele como se o Vegapunk realmente fosse responder. Porque ele fala, você conseguiu o que você queria, não é? Você disse algo absurdo que eu não entendi lá atrás. Como se o Vegapunk ou a qualquer momento fosse responder ele aqui. O que traz a pergunta, o Vegapunk realmente morreu? O que o One Piece ganharia com a morte do Vegapunk ou não? Se o Vegapunk continuasse vivo, isso seria um ponto negativo para a trama? Ou o Oda está aguardando para que ele possa usar o Vegapunk ainda mais para frente? Primeiro ponto que é o One Piece. A não ser que a gente veja os Mugiwaras fazendo um funeral pro Vegapunk, ele não vai morrer. Ou pelo menos o seu corpo principal aqui. Porque, como vai ser dito um pouco mais pra frente, e o próprio Saturno disse em capítulos anteriores, não tem como saber o que é a morte pro Vegapunk. Se seus corpos morrerem, mas se o cérebro continuar vivo, ele também não vai estar vivo ainda.
Então acredito que, por ser One Piece e não ter sido confirmado ainda, e por esse fato do Vegapunk ter o seu cérebro vivo, acredito que ele ainda não morreu. Mas aí fica a pergunta se o seu corpo real, que é esse que a gente está vendo, realmente não morreu, ou se realmente vai voltar em algum momento. Aqui começa um flashback de 2 semanas atrás, e o Oda, como um absurdo de escritor que ele é, explica exatamente o que foi que aconteceu para o maior cientista do mundo não saber quem foi que traiu ele, não saber ou ter sido pego de surpresa com a marinha chegando na sua ilha, um Yonkou chegando na sua ilha. O Oda explicou tudo aqui, porque nesse flashback, primeiro que eles descobrem que está tendo umas diversas anomalias nos seus dados, e que tem energia sendo... na verdade, os serafins estão tendo mais energia do que eles deveriam e está sendo roubada a energia da Mater Flame ou algo do tipo. E aí eles começam a debater quem poderia ser. A primeira pessoa que o Vegapunk Stella ele dá como culpado é a Lilith. E ao longo dessas páginas a gente vê que não só ele, mas os outros Vegapunks também vão desconfiar inicialmente da Lilith. E por conveniência do destino, ela foi a única que conseguiu sobreviver a toda essa guerra do lado dos mocinhos. Porque a York continua viva, mas está do lado do Imusama e dos Goroseis. Mas o único corpo que sobreviveu foi o da Lilith. Para depois eles descobrirem que não foi ela que traiu o Vegapunk. Na verdade, quem traiu o Vegapunk foi a York. E aí eles começam a ir atrás de contramedidas para saber o que foi que ela disse, para que ela tá roubando energia, para que ela tá roubando a Mater Flame, com quem que ela tá trabalhando. E eles vão descobrindo isso ao longo desses quadrinhos. Até o Vegapunk descobrir que ela se comunicou com os Gorosei e disse ou revelou que ele estava estudando sobre o século perdido. E por isso, das diversas CPs estarem visitando frequentemente a ilha. Para ele cair na real de que fez M quando as pessoas não devem dar atenção para sua ganância, e ele foi lá e personificou essa ganância que ele tinha, e agora ela traiu ele. Então aqui a gente tem uma cara de pesar do Vegapunk por ter feito M. Agora ele viu que deu M, e aí ele tem que ir atrás de contramedidas para que ele realmente não morra em vão. Um dos Vegapunk fala que eles ainda têm tempo de fugir se fugirem agora, mas o Vegapunk diz que eles não vão fugir porque suas mortes elas são inevitáveis, mas eles podem contra-atacar. O primeiro ponto é um navio para que todos os habitantes da ilha consigam fugir, e o segundo é utilizar a tecnologia que Ohara não tinha há 22 anos atrás para que eles possam rebater a esse ataque da marinha, para que suas vozes consigam atingir o mundo inteiro como Ohara há 22 anos não conseguiu. Aqui o Vegapunk pensa o que é o governo mundial e nota que quanto mais ele tenta chegar próximo, mais obscuro fica. E aí ele declara que não vai morrer em vão, mesmo que ele e os outros Vegapunks não saibam o significado da morte para eles mesmos. E esse aqui é um outro ponto que me faz pensar que o Vegapunk não morreu. Porque da mesma forma que o Oda cobriu seus olhos nos quadrinhos iniciais, cobriu aqui a cabeça do Vegapunk como se ele estivesse no escuro, mas não no escuro de morte, mas sim no escuro de não saber, não ter as informações necessárias para ter uma resposta adequada. Nesse caso aqui, do governo mundial, e lá no início do capítulo, ele cobriu os olhos do Vegapunk com o escuro, porque o Vegapunk não sabe o que vai ser do seu futuro agora, se aquele corpo, que é o Stella, não tiver realmente morrido. E esse aqui é um outro ponto que me faz pensar que o Vegapunk realmente ainda não morreu. E aí ele não só dá como prioridade colocar o seu plano em prática, como salvar essa máquina aqui de criar nuvens. E aí a gente vê que o Oda não cria nada que ele não vai usar durante a sua história e até o final dela. Porque as nuvens no céu sempre existiram, mas a gente nunca tinha pensado que o mundo de One Piece iria afundar, o mundo atual, que são só ilhas, e que o futuro da humanidade poderia ser em ilhas do céu. Como a gente vê que existem várias civilizações, na verdade, morando em ilhas no céu. E aí essa máquina que é responsável por criar ilhas, e a população mundial pode se refugiar nas ilhas do céu. Mais um ponto para a genialidade do Oda. Também nos é mostrado o momento em que eles gravaram a mensagem
que vai ser transmitida para o mundo todo com todas aquelas revelações que a gente viu. E também foi mostrado eles se apagando as suas memórias das 2 semanas, desde que eles descobriram que foram traídos, quem foi, até a mensagem. Para que, quando eles sincronizassem seus cérebros, essas informações não vazassem para York, que é a traidora. Mas também porque qualquer uma das suas ações poderia fazer com que a York desconfiasse, e eles não queriam nada disso. Por isso, as 2 últimas semanas foram apagadas, e por isso o Vegapunk que a gente conheceu não sabia quem era o traidor, que no caso é a York. Ele até se espanta quando ela se revela como a traidora. Mas eles descobriram, só apagaram suas memórias em relação a isso. Aqui a gente chega nesse momento engraçado que é o Vegapunk lendo uma carta que ele mesmo escreveu com as suas letras, falando que o governo mundial descobriu sobre as pesquisas e que, na verdade, ele deveria confiar em si mesmo e morrer. E esse aqui também pode ser um ponto contra o fato do Vegapunk ainda continuar vivo, porque ele já sabia desde o começo que teria que morrer para que as coisas caminhassem pelo trilho. Então pode ser que o Vegapunk realmente tenha morrido. E aí a gente também volta para a conversa do Vegapunk com o Sanji, dizendo que ele tem que se deixar para morrer, porque ele sabe que se ele morrer, algo vai acontecer. E aí o Sanji se pergunta, você quer que eu deixe você morrer? E é algo que o Sanji não faria, a não ser que o Vegapunk não tivesse pedido. Então, muita gente se questionou do porquê o Sanji ter deixado o Vegapunk ser atingido. O Sanji, com a sua velocidade, poderia ter salvado o Vegapunk, mas como foi um pedido seu, talvez ele tenha dado um pouco para trás ou hesitado no momento de salvar o Vegapunk, e acabou que ele realmente morreu. Mas ainda acredito que o Vegapunk não morreu, porque sua frase final é dizer que, sobre o One Piece, ele espera que o bando do Chapéu de Palha seja aquele bando que vai encontrar esse tesouro final, para que aí eles possam fazer algo com as informações que encontrarem por lá. Um outro ponto é que o Sanji pergunta se o Vegapunk quer ser deixado para morrer, e ele responde que longe disso. Então, esse pode ser um ponto que nos diga que o corpo real do Vegapunk ainda não morreu, e eu só vou acreditar se eles fizerem um funeral real para o corpo real, o Stella ali, ser enterrado. Para a gente finalizar esse arco com os gigantes louvando, a gente pode dizer assim, não seria bem louvando, mas jogando para o alto os vencedores dessa batalha e quem vai ser o destaque no próximo arco, que é o Dialbaf. E no caso, é o meu personagem preferido, o Sop. Tô esperando muito que esse momento chegue para o Sop mitar, pro Oda tá que nem o GG Akutami em Jujutsu Kaisen. Chegou um momento ali que ele começou a atacar vários power-ups ali, um atrás do outro pro Itadori, e quero que isso aconteça pro Sop. Não vou me importar, Oda, se você quiser fazer isso, não vou me importar. Taque power-up no gostoso do Sop até ele ficar boladíssimo. Eu quero isso, não sei se vocês também querem, mas comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!